Muitas vezes a gente acha que letramento é só saber ler as letras, ler um livro ou assinar o nome. Mas letramento não é só reconhecer que uma coisa existe. É a necessidade de reaprender a ler o mundo para enxergar o que historicamente foi invisibilizado por estruturas de poder. Todos nós vivemos sobre os efeitos de uma estrutura histórica, especialmente o poder colonial, que ele funciona como uma máquina de classificação. Essa máquina ela vai dividir o mundo em dois. De um lado, a civilização. Isso quer dizer, a Europa, o homem branco, o mundo humano. E do outro, o taxado como bárbaro, selvagem, que é todo o resto. O que não é branco, o que não é europeu, o que não é humano. Hoje eu vou falar de 3 letramentos que também são 3 exemplos de como essa máquina nos cegou. E eu vou focar no terceiro, que é o que eu chamo de letramento emocional. Porque é muito comum que as pessoas não percebam o que elas sentem e quando sentem, não sabem do que se trata e nem sabem o que fazer com isso. E essa dificuldade coletiva, ela não é um defeito, ela é um projeto de controle social. Olá, eu sou José Vicente Carneiro, sou doutor em psicologia, terapeuta e escritor. E aqui hoje eu estou compartilhando as chaves da minha tese Psicologia Política do Corpo, para desconstruir essas formas de pensar que foram naturalizadas em nós. Se você quiser recuperar a sua capacidade de leitura crítica e de autogoverno a partir do seu corpo, esse aqui é o canal, continua aqui comigo. E por que eu insisto nessa palavra letramento? Porque letrar é muito mais do que aquilo que a gente chama de alfabetização. A alfabetização ela se restringe aos símbolos do alfabeto. O letramento não. Ele é a possibilidade de ler e entender uma determinada linguagem, seja ela social, biológica ou afetiva. Então, aplicar os seus conceitos básicos e ser capaz de navegar com eles é o papel do letramento. Então, o letramento ele é a competência que todos nós temos para desconstruir formas de pensar que foram naturalizadas e invisibilizadas. O letramento serve fundamentalmente para que a gente recupere a capacidade de entender os processos à nossa volta e de criar as nossas próprias críticas e referências, em vez de só aceitar aquelas que deram prontas para a gente. Dito isso, a gente vai aplicar essa capacidade de leitura agora. Primeiro, no letramento racial. Assim como a gente aprende a ler um texto, o letramento racial ele ensina a gente a ler códigos sociais que estão acontecendo o tempo todo na nossa frente, mas que a gente foi treinado a ignorar e nos omitir. É a capacidade de perceber, por exemplo, num determinado lugar, quem é que está servindo e quem está sendo servido. Ou quem está falando e quem está sendo silenciado. Quem é visto como alguém que tem raça e como alguém que simplesmente se sente o padrão universal do que é humano. Isso envolve dominar alguns termos como branquitude, racismo estrutural, interseccionalidade, não por academicismo, mas porque esses termos permitem a gente dar nomes a violências que sem esse letramento seriam vistas como acaso ou um vitimismo ou só ficariam numa zona invisível. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Se eu digo que eu sou branco, eu não estou dizendo o óbvio. Eu estou marcando um lugar social. Quando eu digo que eu sou branco, eu estou reconhecendo que eu posso transitar pela cidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sem ser visto como um suspeito padrão pela polícia. A minha formação social ela é recortada e protegida por uma série de privilégios específicos que não são nem normais e nem neutros. O letramento racial ele serve para identificar onde é que essas hierarquias inventadas estão operando, muitas vezes de forma silenciosa e violenta. Ele opera na estética corporativa, por exemplo, nas empresas, que vai definir com ou sem palavras que o cabelo crespo é exótico ou desleixado, enquanto o liso é o que é considerado profissional. Vai operar na medicina, onde a dor dos pacientes que são negros é estatisticamente subestimada, porque existe uma mentalidade colonial que ainda acredita que os seus corpos aguentam mais. Vai operar também de forma letal na segurança pública. Nessa hierarquia, o corpo negro ele é lido como uma ameaça antes mesmo de fazer qualquer movimento. A polícia ela não vai ver apenas um cidadão, ela vai ver um suspeito padrão. Então, enquanto o corpo branco está carregando consigo a presunção de inocência, o corpo negro ele carrega a presunção de perigo. Buscar saber por que os corpos têm diferentes pesos, por que a psique não é universal e neutra, e como é que o Brasil oprime a sua própria maioria preta e parda,
faz parte desse letramento. Agora, vamos a um outro exemplo de letramento. Para explorar a Terra até a exaustão, o europeu precisou se convencer de que ele não fazia parte dela. Então, o que ele fez? Ele transformou a natureza num recurso. Na visão de vários povos originários, a floresta é uma entidade viva, uma parente. Na visão colonial, a floresta é madeira, pasto e dinheiro. Então, aqui entra o letramento botânico. Ele é uma ferramenta que ajuda a gente a reconectar, como humanos, princípios naturais que foram apagados. A falta desse letramento é o que os pesquisadores têm chamado de cegueira botânica. É uma espécie de analfabetismo funcional da natureza. Você pode fazer o seguinte teste. Se pergunta assim, onde é que você joga o seu lixo tóxico? Onde é que você destrói a vegetação original porque acha que nada lhe presta? O quanto é que você conhece sobre as punk, as plantas alimentícias não convencionais? Você, por acaso, sabe andar pelo seu bairro e identificar o que você pode comer ou usar como remédio que não seja o que o mercado vende ou o que a farmácia vende? Se você não sabe, isso é uma ausência de letramento botânico. E existem vários estudos que falam dessa cegueira botânica como uma espécie de analfabetismo mesmo. Sabe, da mesma forma que você pode olhar as letras num papel e não entender o que é, você pode ver uma planta na sua frente e não entender o que ela é. Ah, é tudo planta. Ah, não serve para nada. Isso não é só ignorância. Isso é um efeito de um poder colonial antigo. Esse analfabetismo, ele tira possibilidades de você. Você só consome o que o sistema te vende, porque você foi ensinado a não ler o que a terra te dá, sem cobrar. E todo mundo aprende a não ver muitas coisas. Por isso a gente aprende a não sentir, a não se unir, a não compreender, a não questionar. Então agora eu vou chegar no terceiro exemplo, que vai falar da nossa capacidade ou incapacidade de sentir, que é o letramento emocional. Da mesma forma que o poder colonial ele nos instrui a sermos cegos para as questões raciais, as relações sociais de poder, ou com os alimentos e remédios que estão na nossa frente, que podem tratar o corpo e a mente, e a gente não sabia nada sobre eles. O poder colonial também naturaliza e invisibiliza as formas de você perceber o que você sente. Então, na nossa cultura colonizada, a regra é bem simples. Emoções de medo, tristeza e raiva são ruins. A alegria é boa, mas olha lá, se uma emoção é ruim, o que te ensinaram a fazer? Suprimir, esconder, condenar, se confundir para não perceber claramente o que você sente. Isso é fruto de uma engenharia social. Quem te colonizou se beneficia muito se você não souber o que você sente, se você não souber expressar isso e se você não souber olhar para o que as suas emoções têm a te dizer. Assim você fica com menos recursos e mais cativo, mais fácil de ser manipulado. Vamos entender essas 4 emoções proibidas ou ruins? A primeira é a raiva. Te ensinaram assim: não grita, não faz barulho, não rosna para mim, nem se indigna com os abusos que eu faço. Uma pessoa boa não sente raiva. A raiva é destrutiva. Não tem motivo para você ter raiva. Você não é evoluído se sente raiva. O poder colonial ele ensina que a raiva é sempre reativa, má e desequilibrada. Ele condena a raiva barulhenta, mas parabeniza a raiva silenciosa, a passiva agressividade, a opressão polida. Se você for educado enquanto destrói o outro, você vence. Se você grita a sua indignação, você vai ser perseguido e acusado. E qual é o resultado disso? Você aprende a silenciar a sua expressão de raiva a ponto de sequer saber se você está sentindo isso. E aprende a se condenar quando sente isso e a condenar os outros quando essa expressão aparece. A segunda emoção ruim é a tristeza. Te ensinaram assim: não fica triste não, vai passar. Se você ficar triste, eu fico triste. Tristeza é fraqueza. Isso é vitimismo. O poder colonial ele diz que a tristeza é uma debilidade. Diz que você está menos potente ou forte, menos capaz. Ou diz que é frescura, porque quem tem tempo de ficar triste não está pegando no pesado. Com isso, você perde o direito de se recolher. Você perde o direito ao luto. Você deixa de ter clareza sobre quais laços seus são importantes ou os seus vínculos. Só que se você não sente tristeza, você não sente saudade. Você não tem senso de coletividade e nem se compadece de um sofrimento alheio. Ao contrário, você
parabenizado se você suprimir a sua tristeza e buscar ficar sempre contente. Às vezes a pessoa está triste e ela rejeita a própria tristeza. Isso não é natural, isso foi treinado. A terceira é o medo. Te falaram assim: quem tem medo não vence na vida. A pessoa virtuosa é aquela que tem coragem. A que tem medo é perigosa. Toma um remédio para se acalmar. O medo é só uma ilusão, crie imagens positivas na sua mente. O poder colonial adora associar medo à incapacidade. Aí um amigo te pergunta: você está com medo? E aí você diz: não, imagina, com medo de estar sentindo medo. Por conta do que o medo significa na nossa cultura. A ansiedade e o pânico viraram problemas médicos para a indústria farmacêutica e deixaram de ser sinais que o seu ambiente é perigoso. Seu trabalho, a economia, a falta de segurança. Não importa se seu chefe pode te despedir e você ficar sem emprego no final do dia. Não importa se a economia mudar, se as leis mudarem e se você não tiver acesso à educação e saúde básicas. Você sempre pode tomar um remedinho e ser consertado pela indústria farmacêutica. Se ninguém te ensinou que você pode viver o medo conscientemente e deixar ele te trazer informações importantes sobre o que você está vivendo e o que pode vir a acontecer para que você tome medidas e não reter isso na forma de tensão no seu corpo, isso também não é à toa. A maioria dos animais sabe fazer isso. Eles sabem não deixar que o excesso de tensão pelo medo se acumule no próprio sistema deles. Mas você não. Você não se dá o direito de sentir medo, de compreender o seu medo, nem de saber como navegar com o seu medo usando ele como bússola. Por fim, a alegria. Se você for alegre, bem-sucedido e alto astral, parabéns. Só que cuidado, hein? Se você estiver alegre demais, é irresponsável. Se você estiver contente com coisas estranhas, que não geram consumo lucro, você é esquisito, então é melhor me afastar de você. O poder colonial adora essa capacidade restrita e direcionada de permitir alegria. É a única emoção básica considerada boa, mas só dentro de regras estritas de consumo e comportamento. Se você não estiver dentro dessas regras, você pode chegar a anestesiar sua alegria ou mesmo sentir medo de sentir alegria. Se o poder conseguiu treinar as pessoas a aprovar apenas um tipo de resposta emocional, então ele removeu a nossa detecção de perigo. Conseguiu com sucesso fazer as pessoas consumirem remédios que elas não precisam. Conseguiu gerar um manancial quase infinito de energia para fazerem as pessoas controlarem umas às outras. Quando você é educado dentro de um plano colonial, você aprende a suprimir o que você sente, a não saber identificar o que você sente e nem por que sente. Mas, gente, isso não é incompetência. Isso é um sacrifício que causa um tipo profundo de dor. É o sacrifício de você abrir mão de ser você mesmo. Mas a questão boa do letramento é essa: você pode aprender. Você pode reaprender a ler o seu mundo emocional, reaprender a sair da anestesia e diferenciar o que você sente. Isso são competências chaves que nos possibilitam uma existência de não dormência para enxergar o que foi historicamente invisibilizado ou silenciado em você pelas estruturas de poder da sua família, da sua escola, do seu estado e das mídias sociais que você consome. Se você quiser saber como diferenciar essas nuances emocionais, por que o seu corpo ativa certos sentimentos e qual é a diferença crucial entre as emoções e os sentimentos, me acompanha no canal. Ativa o sininho e fica de olho nos próximos vídeos, porque eu vou mostrar como é que você pode fazer um letramento emocional com você mesmo e com os outros.